Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Eu aqui, nosso irmão Alberto Lírio, você de lá, nossos ouvintes, inscritos da palavra, nosso canal. Graças a Deus. Queridos, como eu mencionei em alguns vídeos anteriores, acredito que nos dois últimos vídeos que eu falei que provavelmente estaria viajando ou sexta-feira à noite ou domingo pela tarde. E ainda estou aguardando o telefonema para confirmar ou não, tá bom, meus queridos? Mas eu comecei o dia trabalhando e agora à tarde, pela uma folga, eu falei, por que não gravar um vídeo? Porque graças a Deus nós já temos materiais, né, vastos para gravação de vídeo. A gente vai fazendo, né, vai escrevendo, vai estudando e escrevendo, e é um trabalho manuscrito, né, que depois a gente só pega, vai e seleciona, né, e depois para o vídeo vai sempre aquilo que é atual, os temas atualizados que a gente analisa e vê que muita gente tem dificuldade de entender aquele tema, não é? Aquela leitura da palavra, a gente vai e grava em cima da necessidade. Não é uma gravação aleatória que a gente coloca o tema que quiser, do que o tema que bem entender, não. Pelo menos eu faço isso. Eu analiso primeiro, vejo como que tá os ensinadores do YouTube, né? Também os ensinadores do sistema. Aí eu procuro selecionar um tema que é bastante recorrente no meio cristão evangélico, mas que muita gente tem dúvida. Tá, meus queridos? Eu quero chamar a atenção para você. Já falei com você que eu não sou professor de português, mesmo que eu gostaria de ser um professor de geografia, mas o tempo passou e eu não me formei a isso. Mas graças a Deus, estudamos um pouquinho, temos lá a nossa função, que eu em momento nenhum aqui no meu canal eu mencionei, né, aquilo que a gente faz ou aquilo que a gente, né, no dia a dia, no nosso trabalho secular, em momento nenhum eu mencionei aqui. Mas uma coisa eu garanto para você, a gente tem um trabalho secular, eu tenho um trabalho secular, tá bom, meu querido? Então, meu querido, a nossa preocupação dos ensinadores do preterismo, uma das maiores preocupações que nós temos é justamente com a gramática da língua portuguesa. Por quê? Você conhece pregadores no YouTube, você conhece pregadores no Facebook, você conhece pregadores, né, até seculares, até pregador de renome, que eles assassinam o verbo da língua portuguesa, assassinam, né, a gramática da língua portuguesa e pregam a palavra. Analise você, querido, que eu estava assistindo um vídeo de um grande pregador no Brasil e do Brasil, e tem um político aí que nesses últimos dias ele fez umas bobeiras, né? Eu ia dizer umas bobagens, eu ia falar outro nome aqui, mas não vou falar não. E esse pregador de renome, ele disse ali na página dele, né, no Facebook, ele disse que esse político tinha que ser caçado. Mas ele escreveu caçado com C cedilha. Paz você, esse cara é um dos maiores pregadores no Brasil. E eu comecei a analisar qual é o nível dos conhecedores, não é, da Bíblia, que tentam ensinar as pessoas. Ora, nós sabemos que na gramática do português, caçado com 2 S's é uma coisa, caçado com C cedilha é outra coisa. Caçado, não é, com 2 S se refere ao quê? Alguém que ser destronado do seu posto, do seu cargo. Caçado com 2 S pode ser
aquilo que a justiça investiga, e quando o cara é culpado, aí o cara perde a sua posição, na política principalmente. Fulano foi cassado, né? Fulano foi cassado do seu mandato. Aí é 2S. Agora, se eu me referir a alguém e falar fulano foi cassado com cedilha, eu quero dizer que, fulano foi caçado pela polícia. Aí não é caçado com 2S, é caçado com cedilha, não é? Sem cedilha. Então, só para você ter uma ideia, querido, do nível desses caras que se dizem pregadores e querem ensinar as pessoas. Aí nós da graça, ou nós que falamos ou ensinamos preterismo, fazemos de tudo para que o povo entenda que o preterismo nós ensinamos não o futurismo, mas nós ensinamos o pretérito, não é? Ou seja, aquilo que está na Bíblia nós entendemos como que já tenha se cumprido. E o clímax, né? O estágio final foi no juízo do ano 70. Então, eu só estou relatando isso aqui para você ver os níveis desses caras que se dizem pregadores e ensinadores. É por isso que tanta gente erra ao acreditar que a Bíblia, principalmente o livro do Apocalipse, ainda vai cumprir. Mas quem disse isso? Se todos os tempos verbais das profecias bíblicas estão nas colocações do tempo passado, e não do presente e nem do futuro. Isso é respeitar a gramática da língua portuguesa. Então, querido, só para você ter ideia. Então, quando a gente fala caçado com 2S ou caçado com C cedilha, são duas coisas totalmente diferentes. Do mesmo jeito que eu falo assim, eu vou consertar ou mandar consertar esse sapato. Esse consertar, um sapato, uma bicicleta, um objeto, ele é com S. Agora, se eu falar assim, eu vou a um concerto. Se eu falar, eu vou a um concerto, com C cedilha, eu estou falando que eu vou assistir um show num teatro. Eu vou assistir uma peça no teatro. Esse é concerto, não de consertar, mas é concerto de assistir alguma coisa. Entendeu, queridos? Então, e esse pregador, que diz ele que é um dos grandes pregadores, eles tentam meter na cabeça das pessoas que existe um inferno físico e ganham dinheiro para isso. Que existe um diabo físico, existe um arrebatamento físico e ganham muito dinheiro para isso. Mas, geralmente, 99,9% dos crentes evangélicos, que também às vezes não tem um certo conhecimento da língua, não é? Da língua que eu falo, como que eu posso dizer? Da língua nativa dele, não é? Então, quando eles não têm esse conhecimento, acabam mesmo sendo enganados por esses caras. Meu querido, mas o que eu quero falar hoje aqui? Eu quero falar sobre dispensação, que você pode usar o nome dispensação também para geração. Nós sabemos que a criação original de Deus, ou o mundo que Deus criou, já passou por várias fases, várias dispensações. Eu estou sem Bíblia aqui hoje, tá, meus queridos? Eu não vou usar a Bíblia aqui. Mas eu quero deixar uma coisa muito clara para você. Muito importante. O mundo que o Criador criou, a terra, com a sua plenitude, já passou por várias dispensações.
já passou por várias gerações. Então, todas as criações de Deus, desde o princípio, já passou por várias. E eu quero aqui classificar, eu não vou falar por menor de cada uma delas. A única que eu vou gravar um vídeo ainda, talvez o próximo vídeo, para falar especificamente dela, é a última dispensação que eu vou citar aqui. Meus queridos, eu vou citar os versículos para você acompanhar em casa. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra do nosso eterno Criador, ela nos afirma categoricamente que a criação de Deus, o mundo, já passou pela criação original do Criador. Primeiro, nós não. O mundo passou pela criação original de Deus. Você pode usar o verbo dispensação como geração também. Então, quando que começou esta criação original de Deus? Ela valeu desde a criação original até o caos de Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2. Em segundo, vem a dispensação dos anjos. A dispensação dos anjos, ela foi desde a criação da terra até o caos. Primeiro, desde a criação original até o caos. Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2. A segunda geração ou dispensação, ela veio desde a criação da terra até o caos, de Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2. A terceira dispensação era conhecida como a dispensação da inocência. E quando ela começou e quando ela terminou a dispensação da inocência? Ela foi desde a recriação do eterno até a queda no Éden. Essa foi a dispensação da inocência, desde a recriação do eterno até a queda. Gênesis 2 e 15, também Gênesis 3 e 21. A quarta dispensação, ou a quarta geração, foi a dispensação da consciência. Quando que começou a dispensação da consciência? Ela valeu ou ela vigorou desde a queda de Adão até o dilúvio. A dispensação da consciência, ela teve a sua validade desde a queda de Adão até o dilúvio. Gênesis 3 e 22 e também Gênesis 8 e 14. A quinta dispensação foi a dispensação do governo humano, que ele deu-se início, não é? Desde o dilúvio até a chamada de Abraão. Essa foi a dispensação do governo humano. Ela valeu desde o dilúvio até o chamado de Abraão. Gênesis 8 e 15 e também Gênesis 11 e 32. A sexta dispensação foi a dispensação da promessa. A sexta dispensação foi a dispensação da promessa. E o que houve na dispensação da promessa? Ela valeu desde quando? Desde o chamado de Abraão até a saída dos hebreus ou dos israelitas lá do Egito. Então, essa foi a dispensação da promessa, desde o chamado de Abraão até a saída do povo de Israel lá do Egito. A sétima dispensação, queridos, ela foi a dispensação da lei.
Você, principalmente nós da graça, nós falamos muito nesse tema. Nós que pregamos o evangelho eterno, pregamos, não é? Como que se deu a lei e a graça, nós falamos muito nesse tema. Então a dispensação da lei, ela começou desde o Êxodo, preste bem atenção, desde o Êxodo até o quê? Foi desde o Êxodo até a pregação de João Batista. Lembra de João? Lembra o que ele falou? Voz do que clama no deserto. João veio endireitar o caminho daqueles que transgrediam a lei. Por isso, os judeus iam a João para ser batizado por causa do arrependimento. Mas arrependimento do quê? Arrependimento de estar transgredindo a lei. Então, a sétima dispensação foi a dispensação da lei, que ela teve validade desde o Êxodo até a pregação de João Batista, não é? Validade não, ela iniciou desde o Êxodo até a pregação de João Batista. Isso você encontra Êxodo, capítulo 12, 38 e Mateus 2 e 23. Então, querido, a oitava dispensação foi a dispensação da graça. E a dispensação da graça, como que se iniciou até onde ela valeu? A Bíblia diz que a dispensação da graça, ela começou desde a cruz até o juízo do ano 70. A dispensação da graça, ela teve seu início desde a cruz até o juízo do ano 70. Você pode me perguntar, mas a dispensação da graça, ela não iniciou na inauguração do ministério de Cristo, querido? Mateus, Marcos, Lucas e João não é dispensação da graça. Ali, o que estava valendo ainda era a lei. Tanto que o templo em Jerusalém estava de pé nos dias de Jesus. Então a dispensação da graça, ela começa desde a cruz até o juízo do ano 70. Se você não acreditar no que eu estou falando, estude o capítulo 10 de Mateus e preste atenção na ordem que Jesus deu, né? O Emanuel. Engraçado que eu nem sabia disso, mas na Bíblia tem dois Emanuel. O Emanuel no capítulo 7, né, de Isaías, e o Emanuel propriamente dito no capítulo 9. Eu, estudando a Bíblia, descobri isso na Bíblia. Interessante. Ainda vou fazer um vídeo sobre isso. O Emanuel, não é, de Isaías 9:6, não é o mesmo Emanuel, ou não tem Emanuel em Isaías 7. Tem Emanuel em Isaías 9. E não é a mesma pessoa, não é a mesma. Os dois diferem, os dois, né? Então, aquela virgem de Isaías 7 não é a mesma virgem de Isaías 9. Então, querido, a dispensação da graça, ela é desde a cruz até o juízo do ano 70, não é? E você vai encontrar isso em Mateus capítulo 3, versículo 1, também Apocalipse capítulo 19, versículo 10. A nona dispensação foi a dispensação do governo divino, o governo do eterno. E como que começou essa dispensação do governo divino? Ela começou no Tetelestai, ela começou no está cumprido, está feito. Preste bem atenção. A dispensação do governo divino, ela começou no Tetelestai até a chegada do novo céu e da nova terra. E como que se deu isso? Apocalipse 19 e 10 e também Apocalipse 11, Apocalipse 19, 10 e 11, Apocalipse 20, versículo 15. Então você sabe que a chegada do novo céu e da nova terra é quando, a partir do momento que o juízo chegou, a partir do momento que o Filho do Homem se manifestou em forma de juízo,
através do exército romano, através do general Tito e Vespasiano, e destruíram a cidade com fogo, inclusive o templo, porque a maior profecia não era nem tanto da cidade, mas sim o templo em Jerusalém, porque aquele templo em pé simbolizava uma coisa, ele derrubado significava uma outra coisa. E o crente evangélico não entende e talvez nunca vai entender se continuar acreditando em pastores. É muito provável que muito crente não vai aprender isso aqui. A diferença do templo de pé e a diferença do templo derrubado, caído. Então a dispensação do governo divino, ela começa lá no Tetelestai, na cruz, e termina na chegada do novo céu e da nova terra. E como que se dá isso? Após o juízo, aí cumpre Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23, aonde o apóstolo Paulo diz: vocês já chegaram ao Monte Sião, já chegaram à Cidade Santa, já chegaram a espíritos aperfeiçoado pelo Pai dos Espíritos, que é o Eterno. Então, novo céu e nova terra, ele veio após o juízo. Então, aconteceu a dispensação do governo divino. Agora, o 10, a dispensação dos anjos fiéis e dos remidos. Você talvez nunca tinha ouvido falar isso, não é? Mas hoje, essa é a que eu vou gravar um vídeo falando sobre essa dispensação. O que é a dispensação dos anjos fiéis e dos remidos? O que é? Então, como que começou essa dispensação? Começou a partir do juízo. E qual é o prazo de validade dela? Quando que ela vai terminar? Ela não vai terminar, porque ela é por toda a eternidade. Essa dispensação é a chamada Era das Eras, porque ela é para toda a eternidade. Aonde está escrito, irmão Alberto? Efésios capítulo 2 e o versículo 7. Você pode ler mais versículos, né? Mas aqui especificando, Efésios 2, versículo 7, também Efésios 3, versículo 11 e Apocalipse capítulo 21 e o 22. Você pode estudar todo o capítulo 21, você vai entender, tá bom, meu querido? Então, a última dispensação é a que nós estamos vivendo e, pelo que fala a Bíblia, ela é eterna. Por isso, Apocalipse 14, 6. Nós vivemos a era do Evangelho eterno. E se é eterno, o que é a palavra eternidade? Você consegue, vamos dizer assim, separar as sílabas da palavra eternidade? Eternidade. Eternidade. Então, se você pegar a palavra eternidade e você começar a dividir as sílabas de trás para frente, vai acontecer o quê? Idade eterna. Ou seja, eternidade quer dizer idade eterna. O que é a eternidade? Eterna idade ou idade eterna. Então, se nós já vivemos o Evangelho eterno, não tem prazo de validade, porque é eterno. Por isso, muita gente fica de pé atrás, né? Quando a gente fala que a Bíblia, tudo já se cumpriu, que a Bíblia é um livro que foi escrito para contar a história de um povo, e não a minha e nem a sua. Então muita gente fica de pé atrás, muita gente evangélica, né? Não os cristãos. Então, querido, essa dispensação dos anjos e dos fiéis, dos remidos, ela é por toda a eternidade, a chamada Era das Eras. Essa aí não tem fim, e nós já vivemos este período até que
a gente volte o nosso espírito para a eternidade. O nosso corpo físico para a terra, o nosso espírito volta para Deus. Mas a Bíblia diz que nós já somos espíritos aperfeiçoados em Deus. Eu não preciso de nome de denominação, eu não preciso de nome de religião, nome de convenção, eu não preciso de CPF, não é? Para registrar uma igreja, eu não preciso de pastores mandando na minha vida, eu não preciso de congregações, não é? Físicas, para que eu possa entrar e ser administrado pelo homem. Não, eu já sou, você já é, nós já somos espíritos aperfeiçoados nele, no eterno, para sempre, e nós nunca vamos perder a nossa razão pelo fato de estarmos aqui cumprindo aquilo que está na palavra. Deu para entender, meu querido? Muito obrigado, tá bom? Continue se inscrevendo em nosso canal, continue compartilhando, continue ativando o sininho de notificação e, muito importante, tá, querido? Olha, quando você se inscrever, além de compartilhar, você comente aí na aba dos comentários, que é muito importante, tá bom? Graça eterna a todos os espíritos aperfeiçoados para sempre e eternamente. Amém.